E lá vamos nós, mais uma vez, com uma nova edição do Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né? Com Ed Moreno. Vamos lá então com esta quinta-feira santa, né? Hoje, dia 17 de abril. E vamos começar as informações de hoje, falando da matéria que hoje foi publicada no site Investiga MS, né? O promotor eleitoral Gustavo Henrique Bertocco de Souza deu parecer favorável para a ação de investigação judicial eleitoral que denunciou candidatura fictícia apenas para preencher cota de gênero na eleição, o que pode ocasionar uma redistribuição de uma cadeira de vereador no município de Bandeirantes. O também candidato a vereador Eugênio Fernandes Júnior, conhecido como Policial Eugênio do PSDB, ingressou com a ação em face de Marcilene de Souza Brum e outros com o objetivo de apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024. O policial alegou, em síntese, que a candidata Marcilene de Souza Brum registrou sua candidatura apenas para cumprir formalmente a cota de gênero, sem a intenção real de concorrer ao cargo de vereadora, caracterizando uma candidatura fictícia. O candidato solicitou então a cassação de toda a chapa do União Brasil, o que levará à perda do mandato do vereador Valdir Pérez do União, que teve 185 votos. Após avaliar a denúncia, a promotoria entendeu que restou comprovada, né, a ocorrência de fraude à cota de gênero. No caso em questão, a fraude consistiu no registro de candidaturas fictícias, a fim de se cumprir a cota de gênero, que determina que cada partido ou coligação deve preencher nas eleições proporcionais o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, conforme o artigo 10, né, da Lei número 9.504 de 1997. Conforme demonstrado, a candidata Marcilene de Souza Brum não realizou atos de campanha, não divulgou sua candidatura em redes sociais, não participou de reuniões partidárias e obteve votação inexpressiva, com o resultado de apenas 6 votos a seu favor, o que evidencia a ausência de intenção real de concorrer ao cargo de vereadora, né? Gustavo Henrique Bertocco ressaltou o fato de a candidata não ter recebido nenhuma doação em espécie, tampouco doações em espécie ou estimáveis em dinheiro do seu partido político, sequer realizou ato de campanha, não lembrava seu próprio número de urna e ainda não foi votar em si mesma no dia das eleições. Situações que levam à conclusão de que ela não tinha o interesse, né, não tinha interesse algum em disputar o pleito eleitoral, garantindo-se somente o intuito do partido em atingir a cota de gênero que é prevista na lei eleitoral. No entendimento do promotor, né, a candidatura não foi considerada fictícia apenas por sua votação inexpressiva, mas sim porque há um conjunto de condutas que em seu conjunto, né, no conjunto da obra, levam à conclusão de fraude eleitoral. É evidente que a candidata Marcilene Brum não tinha plena compreensão do que envolve uma disputa eleitoral, sendo uma pessoa de extrema simplicidade e humildade. Isso tornou ela um alvo fácil, né, e conveniente para que o partido cumprisse a exigência da cota de gênero. Apesar de estar formalmente registrada como candidata, não demonstrou nenhum engajamento real, né, na campanha eleitoral, o que evidenciou, né, por ter obtido apenas 6 votos, um indicativo de candidatura inexpressiva, não ter recebido doações de campanha nem mesmo do seu próprio partido, não ter realizado atos de campanha como comícios ou publicações em mídias sociais, não ter votado em si mesmo, o que indica desinteresse em participar efetivamente do pleito eleitoral. O promotor deu parecer favorável à ação de investigação, né, judicial eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral está trabalhando bastante, né? Cassou o diploma do prefeito do PSDB, que venceu em Nova Andradina, do prefeito e vice, ou seja, eliminou a chapa, né? Cassou a chapa. E vai ter novas eleições. Teve novas eleições em Paranhos, né, por causa de irregularidades. Será que está chegando aqui para os lados da fronteira, né? Paranhos já foi, né? Vamos ver, né? Porque tem informações aí, né, que pode vir parar aqui. Bom, vamos lá falando da situação do ex-presidente Bolsonaro, né? E do Alexandre de Moraes, né? Que é um confronto visível aí. E o mundo tem visto isso, né? Uma revista internacional se levantou contra Moraes citando o julgamento de Bolsonaro. E é uma revista, The Economist, né, que é considerada de esquerda, né? Tanto é que
ela chegou a ser chamada de The Communist, né? Ao invés de The Economist, porque é uma revista muito esquerdista. Se até eles estão falando do Xandão, né? A revista que é respeitada, apesar de ser de esquerda, né? A revista inglesa The Economist publicou ontem uma análise crítica sobre a atuação recente do Supremo Tribunal Federal, o STF do Brasil, destacando em especial a conduta do ministro Alexandre de Moraes. No texto, o veículo internacional adverte que a Suprema Corte deve exercer moderação para evitar uma crise de confiança junto à população brasileira. Segundo a publicação, uma das maneiras de recuperar a imagem de imparcialidade do STF seria transferir o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro para o plenário. Isso porque a primeira turma que atualmente detém o caso possui integrantes com ligações pessoais ou políticas com o presidente Lula. A revista afirma que dos 5 ministros da primeira turma, um é ex-advogado pessoal de Lula, que é o Zanin, e o outro é seu ex-ministro de Justiça, o Dino, Flávio Dino. O julgamento, portanto, corre o risco de reforçar a percepção de que o tribunal é guiado tanto pela política quanto pela lei. Além disso, o The Economist dedica parte significativa da matéria ao ministro Alexandre de Moraes, criticando a amplitude de sua atuação, especialmente contra personalidades ligadas à direita política, né? Para a revista, decisões monocráticas em temas politicamente sensíveis deveriam ser evitadas por magistrados. A revista afirma que a democracia brasileira tem outro problema: juízes com poder excessivo, e nenhuma figura personifica isso melhor do que Alexandre de Moraes, segundo apontou o texto da matéria do The Economist, né? E o texto acrescentou ainda que o histórico do ministro indica a necessidade de contenção no poder judiciário. A revista também destaca que Moraes tem respondido críticas com firmeza. Em 2023, quando questionado sobre a necessidade de adotar um código de ética no STF, como fez a Suprema Corte dos Estados Unidos, o ministro respondeu que não há a menor necessidade. Outros episódios mencionados envolvem ministros como Luiz Roberto Barroso, que antes de assumir a presidência do STF, discursou em um congresso da ONU em Brasília afirmando: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Foi citado, né? Os togados que agora são políticos, né? E políticos de esquerda. Na verdade, o STF hoje é o principal partido da esquerda, né? Mais forte que o PT. Também é citado o ministro Dias Toffoli, que decidiu individualmente anular quase todas as provas obtidas pela Operação Lava Jato e iniciou uma investigação controversa contra a Transparência Internacional, organização anticorrupção com sede em Berlim. Gilmar Mendes, por sua vez, foi lembrado por promover um encontro considerado inusitado com figuras de grande influência, frequentemente ligadas a interesses em tramitação no judiciário. Na conclusão, o The Economist fez um alerta: quanto mais o STF assume um papel interventor na política nacional, mais perde apoio popular. A publicação ressalta que a confiança da população na corte caiu de 31% em 2022 para apenas 12% atualmente. E 12% ainda é muito, hein? O artigo encerra com uma advertência: esse poder irrestrito aumenta e a ameaça de o STF se tornar um instrumento de impulsos liberais que infringem a liberdade em vez de apoiá-la. A revista esquerdista The Economist da Inglaterra diz que o Moraes está passando dos limites. O ministro Alexandre de Moraes está passando dos limites, né? Vamos destacar aqui o nosso parceiro, tem a Solo Forte. Solo Forte é nossa parceira também aqui, né, no canal Fatos, Informações e Opiniões, e também a Copy Home Office, né? Copy Home Office, que é a incorporadora e construtora Copy, né? E que vem aí com uma inovação moderna, né, de moradia, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. A Copy Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã, versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Copy Home Office é realmente perfeito. E ele é perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar assim novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você
que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E muito perfeito, mais que perfeito para sua família, que merece sempre mais conforto, segurança e lazer e qualidade de vida, né? Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz, né? O escritório de vendas da Coop Home Office, né? Para quem não sabe, fica no térreo ali, né? Do supermercado Bom Gosto. Você chegou ali, vai subir ali na escada rolante para ir para o mercado, tá lá, né? Você já vê a nossa equipe da Coop Home Office atendendo ali, você já vê a maquete do prédio, né? E ali o pessoal está atendendo ali e atende, né, com muita eficiência os profissionais da Coop Home Office. Quem não sabe, né, é aquele prédio ali na frente mesmo do supermercado Bom Gosto, que está aí em fase de conclusão. Esse prédio bonito, né, e que vem para modernizar ainda mais a princesinha dos Ervais. Nosso parceiro Coop Home Office, né? Grande abraço à equipe da Coop Home Office que está conosco desde a semana passada. Bom, seguindo com as informações aqui, né? A China está entregando os pontos. Ontem, o governo chinês anunciou a troca do representante da negociação comercial internacional, cargo do principal negociador comercial do país. Lin Chenggang, que atuou como ministro assistente do comércio do país de 2018 a 2021, né, período em que compreende a metade do primeiro mandato de Donald Trump, do republicano Donald Trump, na Casa Branca, vai assumir o posto e também a função de vice-ministro do comércio. Ele vai substituir Wang Shouwen, que esteve no cargo desde 2022. A substituição foi realizada por Chenggang ser uma figura mais experiente nas relações comerciais com os norte-americanos, ou seja, demonstra aí a boa vontade de conversar, né, com os Estados Unidos. Essa briga comercial realmente ela não é boa para ninguém, né? Mas é um aperto aí que os Estados Unidos achou necessário, né, para colocar as coisas no lugar. Durante seu tempo como principal negociador do país, Chenggang participou das tratativas que frearam um aumento nas tarifas dos Estados Unidos contra a China em 2019. O temperamento de Wang Shouwen também contribuiu para sua saída. O ex-chefe das negociações internacionais da China teria discutido com representantes dos Estados Unidos em reuniões recentes entre as partes. E aí não dá certo, né? Então foi substituído, tem um cargo aí, alguém mais diplomático, e as conversas vão começar com os Estados Unidos. Na verdade, não dá, né? Não dá para enfrentar. Então, as tarifas aumentando, a reciprocidade de tarifas, né, da China não foi suficiente, e agora a ideia é conversar. E aqui no Mato Grosso do Sul, o servidor público Gabriel dos Santos Meireles foi dispensado do seu cargo de chefe no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o DETRAN, aqui de Mato Grosso do Sul, o DETRAN MS, na cidade de Guia Lopes da Laguna. A decisão foi tomada após o deputado Coronel Davi, do PL, solicitar formalmente a exoneração de Gabriel ao governador Eduardo Riedel. E o Riedel atendeu, né? O pedido foi feito na última terça-feira e foi devido a um comentário feito por Gabriel nas redes sociais sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro após recente cirurgia. Meireles escreveu: "Morra, capitão", gerando revolta e fortes reações. O ex-chefe do DETRAN é petista e havia sido indicado para o cargo pelo PT, que também integra a eclética gestão de Riedel. Parlamentares petistas reclamaram da decisão do governador, mas Riedel foi irredutível por considerar esse tipo de atitude desumana incompatível com o serviço público, né? Por isso, exonerou o Gabriel Meireles, né, que escreveu nas redes sociais desejando a morte de Jair Bolsonaro. Perdeu o emprego, né? Podia ter ficado numa boa, mas perdeu o emprego. E a maior ameaça, né, à democracia no hemisfério sul ocidental está na mira de Donald Trump. E essa maior ameaça quem é? Segundo Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump e fundador de uma rede social nos Estados Unidos, declarou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF do Brasil, Alexandre de Moraes, representa a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. A afirmação foi feita nas redes sociais de Miller em reação à entrevista concedida por Moraes na revista norte-americana The New Yorker. Na entrevista, Moraes discutiu sua atuação, né,
no combate à desinformação digital e ao extremismo de direita, o que ele chama de extremismo de direita no Brasil. Ele mencionou medidas como suspensão da plataforma Rumble por não manter a representação legal no país e brincou sobre possíveis acusações de perseguição, dizendo que nesse ritmo seria acusado de perseguir Trump também. Recentemente surgiu a informação de que Moraes, do STF, está sendo alvo de análises em 4 importantes departamentos do governo norte-americano. As possíveis sanções ao magistrado, no entanto, seguem em ritmo cauteloso e dependem da avaliação de múltiplos setores da administração americana. Agora, que vai vir, vem, né? Pode até demorar um pouquinho, os trâmites não são iguais aqui no Brasil, né? Mas a situação é essa, né? O Alexandre de Moraes, ele está na mira nos Estados Unidos, né? E a gente está vendo aí, né, uma movimentação do STF, do governo, com o PL da anistia. É um desespero, né, desproporcional do sistema contra o PL da anistia, que tem só um motivo, né? Qual seria esse motivo aí de tanto desespero desproporcional demonstrado pelo consórcio contra o PL da anistia? É muito simples, né? É a última bala que possui para tentar continuar sustentando a farsa que foi construída durante os últimos 6 anos. Desde as investigações sabotadas sobre a facada, o impedimento da nomeação do Ramagem, passando por 4 anos de ataques diários, notícias negativas plantadas, todas as falsas acusações, a blitz organizada contra o voto auditável, a descondenação do larápio, e sem entrar no mérito das ocorrências das eleições, que foram estranhíssimas, né? Só restou ao consórcio tentar então a prisão daquele opositor que eles sabem, né, ser imbatível em um processo eleitoral limpo, sem o dedão da balança pendendo para um lado. Foi a única narrativa que restou. Todas as outras foram derrubadas por inépcia, falta de provas ou mesmo constatação de suas falsidades. O cerco contra os que afrontaram a soberania norte-americana está se fechando e eles sabem que não vão ter escapatória. Uma anistia, nesse momento, destruiria qualquer credibilidade restante ao consórcio, se é que ainda existe alguma, né? Ou pelo menos eles tentam se manter, eles acham que eles têm credibilidade, mas não têm, né? É o grito dos desesperados que ouvimos, né? Um abraço dos afogados nesse caso. Quem ainda tiver algum bom senso tem que aproveitar agora para pular fora desse barco aí, porque o barco está naufragando, né? A nau está afundando e é preciso procurar algum acordo de delação premiada. A situação vai pegar, viu? O bicho vai pegar, né? A situação de Alexandre de Moraes, a primeira turma do STF, o pessoal começou a sentir. Até a Rede Globo de televisão, né, através da Globo News, começa a questionar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. E eles que são assessores, né, assessores do STF e do desgoverno, né? Eles estão mais maleáveis, né? A defesa ainda acontece, porém a coisa vai mudando devagarinho, né? Gradativamente a gente está vendo uma mudança no comportamento dos jornalistas, principalmente da Globo News. O primeiro a mudar foi o Estadão, né? Aí vem a Globo News agora, e tem outra, a Folha de São Paulo começa também, a gente até chamava, né, a Folha de São Paulo de foice de São Paulo, tanto era a sua defesa à esquerda, né? Mas a coisa tem mudado. Tem gente já pensando em pular do barco. Tem gente que já pulou, né? Tem gente que já pulou desse barco aí, né? E vamos lá com as informações esportivas, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Parece que vai ter troca de técnico ali no Corinthians, né? Teve, né? Na verdade, o Corinthians demitiu o técnico Ramon Dias após a derrota de ontem no Campeonato Brasileiro. O ciclo de Ramon Dias no comando do Corinthians chegou ao fim. A decisão foi tomada hoje pelo presidente Augusto Melo em conjunto com o diretor de futebol Fabinho Soldado, após uma sequência de resultados negativos que marcaram o início da campanha do clube no Campeonato Brasileiro e o desempenho abaixo do esperado nas últimas atuações. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Dias, Bruno Uribarri, Osmar Ferreira, além do preparador físico Diego Pereira. O treinador argentino chegou ao Corinthians em julho do ano passado para substituir o português Antônio Oliveira, tirando o time da zona de rebaixamento
e alcançando uma classificação para a pré-Libertadores. Ele deixa o clube após 58 jogos com 30 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. A demissão de Ramon Dias não chega a ser uma surpresa, né? O treinador ganhou uma sobrevida com a conquista do título do Paulistão, primeiro troféu do time do Parque São Jorge em 6 anos, mas estava em xeque desde a eliminação precoce na Copa Libertadores, ainda na fase preliminar do torneio. Apesar de ter feito a melhor campanha da primeira fase do estadual, igualando a melhor sequência de vitórias do século, 10, o Corinthians não conseguiu repetir o desempenho na Libertadores. O time precisou suar a camisa para eliminar a fraca Universidade Central da Venezuela e tomou um vareio do Barcelona em Guayaquil na partida de ida do confronto derradeiro por uma vaga na fase de grupos, levando 3-0 no Equador. Depois venceu por 2-0, né, a honrosa vitória por 2-0 sobre o Barcelona, não garantiu, né, mas deixou balançado o Ramon Dias no cargo, pelo menos até ele pôde disputar as finais do Paulistão ainda no comando do time, né. Mas essa sequência ruim aí, né, de resultados, a campanha na Sul-Americana, que também não é boa, né, deixou o Ramon Dias em xeque. E agora ele foi demitido. Ele e toda a sua equipe foi demitida do Corinthians, né. Falando de Campeonato Brasileiro, nós tivemos, além desse Corinthians, dessa derrota do Corinthians em casa para o Fluminense, o Corinthians dificilmente perde em casa e ontem perdeu, né. E perdeu também na abertura da Sul-Americana em casa, né? Então são derrotas aí que acabaram pesando aí, né, na decisão de mandar o técnico argentino do Corinthians embora. Então, além desse resultado aí, Fluminense 2, Corinthians 0, nós tivemos a quarta rodada iniciada na terça-feira com o Ceará ganhando do Vasco por 2-1. Ontem nós tivemos um empate entre Botafogo e São Paulo. O Botafogo fez 1-0, São Paulo virou e depois o Botafogo foi buscar um empate. E o Mirassol consegue sua primeira vitória na história da Série A do Campeonato Brasileiro. E que vitória, né? Foi um 4-1 sobre o Grêmio de futebol porto-alegrense, né? O Grêmio também não vem muito bem no campeonato não, né? O Grêmio está aí hoje estaria na zona do rebaixamento com 3 pontos, né? Deixa eu ver qual outro jogo que nós tivemos ontem. O Sport perdeu para o Bragantino por 1-0. Né? O Bragantino consegue uma importante vitória aí. São importantes pontos, né, que podem lá no final fazer diferença aí na luta contra um rebaixamento e uma classificação sul-americana, ou até tentar ir mais longe. O Internacional recebeu o Palmeiras e o Palmeiras venceu por 1-0. E novamente os colorados reclamaram muito da arbitragem em um pênalti cometido pelo Richard Rios, que não teve nem VAR, né? Eu acho que foi pênalti também, né? E acabou o árbitro não dando. O Flamengo fez 6-0 no Juventude, né? O Juventude levou um vareio ontem no Maracanã. O Santos ganhou do Atlético Mineiro por 2-0. E o Vitória venceu o Fortaleza por 2-1. E hoje tem Cruzeiro e Bahia às 20h30 para encerrar a quarta rodada do Brasileirão. Já que nós vamos falar de classificação, eu não vou trabalhar na Sexta-feira Santa, né? Na Sexta-feira Santa a gente fica em casa, momento de reflexão e oração. Vamos então, depois da classificação, falar a rodada também do final de semana, né? O Flamengo lidera com 10 pontos, o Palmeiras é segundo com 10, o terceiro Fluminense com 9, o quarto Ceará com 7, quinto Bragantino com 7, sexto Vasco com 6, sétimo Juventude com 6, oitavo Mirassol com 5, nono Internacional com 5, décimo Botafogo com 5, 11º Fortaleza com 5, 12º Santos com 4, 13º Corinthians com 4, 15º Cruzeiro 4 pontos e 16º São Paulo também 4 pontos. E aí na zona do rebaixamento, 17º Grêmio 3 pontos, 18º Bahia 3 pontos, 19º Atlético Mineiro 2 pontos e 20º o Lanterna o Sport com apenas 1 pontinho somado. Agora vamos conferir a classificação, a quinta rodada, né, que começa no sábado. Na Neoquímica Arena tem Corinthians e Sport. O Corinthians vai pegar o Lanterna, precisa vencer, né? O Vasco da Gama enfrenta o Flamengo às 17h30. O jogo do Corinthians vai ser às 15 horas lá em seu estádio contra o Sport. E no Maracanã o Vasco joga contra o Flamengo, clássico, né? No Maracanã, 17h30. Às 20 horas também tem clássico no Sul, Grenal, né? Grêmio e Internacional jogam lá na Arena do Grêmio. Lá no Sul também, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude vai jogar contra o Mirassol domingo às 10 horas da manhã. No Morumbi, às 15 horas, tem clássico também, Sansão, né? São Paulo e Santos. No Mineirão, às 15 horas também, tem Atlético Mineiro e Botafogo.
No Maracanã, o Fluminense recebe o Vitória. No Castelão, o Fortaleza joga contra o Palmeiras às 17h30. E em Bragança Paulista tem Bragantino, o Red Bull Bragantino enfrentando o Cruzeiro às 19h30. Na segunda-feira, às 19 horas, lá em Salvador, na capital baiana, tem Bahia e Ceará. São essas as informações por hoje, né? E você pode participar do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, deixando o seu joinha ali, né? Clicando no joinha, deixando seu like, comentando, se inscrevendo no canal e também pode compartilhar o nosso link aí nos grupos de WhatsApp, né? Para que o algoritmo, para nos ajudar no algoritmo, né? E assim o YouTube mostrar relevância no vídeo e divulgar para mais pessoas, tá bom? Nós já temos aí um bom número, já passou de 60, né, inscritos no canal, mas é preciso mais gente inscrita aí, né? O pessoal assiste, é só estar logado ali com um Gmail do Google, né? E que você só clicou ali, se inscrever e estará inscrito e estará nos ajudando, beleza? Grande abraço a todos, tenham um excelente feriadão aí, porque é feriado amanhã, de sexta-feira santa, e no dia 21, segunda-feira, é feriado de Tiradentes, né? Então, nós estaremos em pausa. Claro que, se houver alguma informação urgente, nós estaremos aqui passando as informações para você, porque aqui você não fica sem informação, né? Para ter informação urgente, nós estaremos passando as informações para você aqui no Fatos, Informações e Opiniões com o Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a terça-feira que vem.